Olá pessoal, estamos de volta. O assunto de hoje vai ser recordando porcentagem. São assuntos que nós já vimos, mas vamos estar revendo como é que a gente calcula, como é que a gente pode estar calculando esses exemplos para o nosso dia a dia. Então coloquei aqui alguns problemas para a gente estar relembrando o que vem a ser porcentagem. Por exemplo, um diz assim: o lixo plástico que vão parar nos oceanos prejudica cerca de 600 espécies marinhas, das quais 15% estão ameaçadas de extinção. Então, o que a gente vai ter que calcular aqui? Quantas dessas espécies estão ameaçadas de extinção, tá? Então, lembrando a vocês que 15% ele representa uma fração 15 sobre 100, ok? Então, lembrando a vocês também, aos pouquinhos pausem o vídeo, copiem no caderno, que a gente vai precisar isso daí, tá? Então, o que a gente vai fazer? 15%, a gente vai estar fazendo 15% de 600. O 15 é 15 sobre 100. O D passa a ser vezes, certo? E os 600. Então, isso aqui é uma multiplicação. Aqui, quando não tem denominador, eu coloco 1. Uma multiplicação de fração, no qual eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Tá? O que acontece? Eu posso utilizar regra de cancelamento. Então, eu vou cancelar esses dois zeros com esses dois zeros daqui. E aí, basta eu multiplicar 15 por 60, que eu terei 90 espécies ameaçados. Então, assim é que a gente calcula a porcentagem de uma certa quantidade, tá bom? O exemplo 2 diz assim: em uma loja, uma TV custava R$ 1.500 e depois de um aumento passou a custar R$ 1.620. Vamos calcular quantos por cento foi esse aumento. Então, primeiramente, eu vou ver quanto que ela aumentou. Então, ela foi a 1.620 e ela era 1.500, então eu tenho R$ 120 de aumento. Então, para saber esses R$ 120, quanto que ele representa de porcentagem dentro do preço original, então eu pego esse aumento sobre o preço original, certo? E aí eu simplificando aqui, eu vou ter 12 sobre 150, certo? Que aí eu dividindo 12 por 150, eu tenho 0,08. Isso não está em porcentagem. O que eu tenho que fazer então? Transformar esse número decimal em porcentagem. Lembrando que porcentagem, como a gente acabou de ver aqui, ele é alguma coisa com denominador 100. Se esse número decimal eu passar ele e já me der com um denominador 100, significa que eu já tenho direto a porcentagem. Então, percebam como é que a gente passa isso aqui para fração. Eu escrevo o número sem a vírgula, coloco o número 1. Quantas casas decimais eu tiver, que no caso aqui são duas, são 2 zeros. Então, percebam, 8 sobre 100, 8 por 100, então, representa 8% de aumento. Tá bem? Vamos para o próximo exemplo. Então, o exemplo 3 diz assim: um jogo custava R$ 72, estava em promoção com 30% de desconto. Como possuía um cartão de fidelidade, consegui mais 10% de desconto sobre o valor promocional. Quanto me saiu o jogo? Pessoal, muita atenção, porque esse aqui foram dados 2 descontos sucessivos e não um único de 40%. Tá claro? Então, esses 10% que eu consegui foi ao final, quando eu fui passar no caixa. Ele já estava lá na prateleira, por exemplo, com o valor de 72 e embaixo o valor promocional, que isso seria para qualquer cliente. No meu caso, como eu tinha um cartão de fidelidade, eu consegui no caixa mais 10%. Então, eu tenho que fazer duas contas aqui. Então, a primeira é o seguinte: vamos calcular 30% de 72. Esses 30% é o valor do meu desconto, tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos fazer como a gente viu lá no exemplo 1, tá? Então, 30%, 30 sobre 100, vezes
72. Posso cortar esse zero daqui com um zero daqui. E aí eu fico nessa situação com multiplicando 3 vezes 72, vai me dar 210. Perdão, 216, certo? 216 dividido para 10, eu vou ter 21,60 de desconto. Esse é o valor de desconto. Então, a princípio, se eu fosse lá e não tivesse cartão de fidelidade, quanto é que eu ia pagar? O que eu ia ter que fazer? Os R$ 72,00 menos o 21,60. Que isso aqui vai me dar R$ 50,40. Então, se eu não tivesse cartão de fidelidade, eu pagaria R$ 50,40. Só que eu cheguei lá e tive mais 10% de desconto. Então, eu vou calcular 10% de R$ 50,40. Vou fazer da mesma maneira, 10 sobre 100 vezes 50,4, né? Ou 40, mesma coisa. Vou cancelar esse zero com esse zero. Agora, cuidado, esse zero daqui não pode ser cancelado com esse, que esse aqui é da parte decimal. E aí eu terei 50,40 centavos sobre 10. Qualquer coisa dividido por 10, eu ando uma casazinha para a esquerda. Então, eu vou ter R$ 5,04. Então, esse é o valor do meu desconto em cima do preço promocional. Então, para eu saber quanto eu vou pagar, basta eu fazer R$ 50,40 menos R$ 5,04, que vai me dar R$ 45,36. Então, o meu preço final vai ser R$ 45,36, tá bom? Então, não confundam achando que isso aqui é um desconto único. Não, é desconto sobre desconto, tá bem? Vamos ver o número 4. O número 4 diz assim: um sapato custava R$ 100. O gerente da loja decidiu dar um desconto de 10%. Com o intuito de voltar ao preço original, ela aumentou os novos preços em 10%. Ou seja, ela deu um desconto de 10%, depois aumentou 10%. Será que ela atingiu o objetivo? Vamos verificar aqui na prática? Então vamos lá. O sapato custava R$ 100, teve 10% de desconto. Então eu vou calcular primeiro esse valor desse desconto. Então 10% de R$ 100. Então vamos lá. Pelo que a gente já viu anteriormente, vai ficar 10 sobre 100 vezes 100. Então, cancelando esse zero com esse zero, esse com esse, eu fico com R$ 10. Então, R$ 10 é o valor do meu desconto. Então, meu sapato passou a custar 100 menos 10, R$ 90, correto? Então, desse preço novo, ele quer dar um aumento, ela quer voltar, ela acha que ela vai conseguir voltar ao preço original se ela der um aumento de 10% sobre este valor de 90. Então, primeiro vamos calcular este aumento agora. Então, eu vou calcular 10% de 90. Então, fazendo da mesma maneira, eu tenho 10 sobre 100 vezes o 90. Então, eu vou cancelar esse zero com esse e esse com esse. Então, eu vou ter 1 vezes 9, 9. Então, o meu preço passa de 90 mais um aumento de 9 para 99. Então, percebam que ela não consegue chegar aos R$100. Tá certo? Porque uma coisa é um desconto num valor, o acréscimo é em cima de outro valor. Tá bem? Vamos ao último exemplo. Coloquei assim: investir R$1.000 em um fundo de investimentos que rende 1% ao fim de cada mês. Então, o valor do mês anterior mais um rendimento, 1%. Eu quero saber daqui a 4 meses, ao final de 4 meses, quantos eu vou ter. Então, na verdade, isso aqui é o que a gente chama de juros compostos. O que é isso? É juros sobre juros, tá? O próximo mês, eu hoje vou ter um valor, aí no próximo mês, esse valor de acréscimo, que vai ser 1% em cima dele, e assim vai. Vamos ver isso aqui na prática. Então, no fim do primeiro mês, eu tenho lá 1% de R$1.000.
Então, calculando, vamos ver quanto eu vou ter de aumento. Então, vai ser 1 sobre 100 vezes 1.000. Corto os dois zeros daqui com os dois daqui. 1 vezes 10, 10. Então, R$10 é o meu valor de juros. Então, ao fim do primeiro mês, eu tenho lá o quê? R$1.000 mais 10. Eu tenho R$1.010. No segundo mês, eu vou calcular agora os juros em cima desse meu novo valor. Então, vai ser 1% de 1.010. Então, vai ser 1 sobre 100 vezes 1.010. Posso cortar esse 1 zero daqui com esse aqui. Então, 1 vezes 101, 101 sobre 10. Então, dividido por 10, eu ando uma vírgula, me dá R$10,10. Então, ao fim do segundo mês, eu vou ter os 1.010, que eu já tinha no final do primeiro, mais R$10,10. Então, eu tenho 1.020,10, que é esse valor que vai começar o terceiro mês. Então, no terceiro mês vai ser 1% de 1.020 sobre 10, e 10 centavos. Então, vai ficar 1 sobre 100 vezes 1.020 vezes 10. Como não dá para simplificar, basta eu andar duas casas para a esquerda. Então, eu vou ter aqui, percebam, eu teria 10,2010. Então, vamos fazer isso aqui aproximadamente, aqui, ó, com duas casas decimais, lembrando que eu tenho apenas duas casas decimais no nosso sistema monetário. Então, vamos ver se esse último algarismo aqui ficaria o zero ou mudaria para 1. Vamos ver o próximo número. O próximo número é o número 1. Então, ele continua no zero. Então, eu tenho R$10,20. Esse é o valor que eu tenho de juros ao fim do terceiro mês. Então, ao fim do terceiro mês, eu vou ter os 1.020,10 mais R$10,20. Então, eu tenho 1.030,30. Beleza? Que é esse valor que vai começar o quarto mês. Então, eu vou calcular 1% de 1.030,30. Então, da mesma maneira, 1% é 1 sobre 100 vezes 1.030,30. Também não dá para simplificar nada. Eu vou andar, então, duas casas. Eu vou ter 10,30. Também utilizando a mesma maneira que a gente já tinha feito no caso anterior. Eu aqui vou aproximar para 1 ou deixo no zero. O próximo número é o 3, então continuo no zero. Então, vou ter R$10,30 de juros. Então, ao fim do quarto mês, que é o que eu quero, eu vou ter o 1.030,30 somados com R$10,30. Então, eu vou ter R$1.040,60. Esse é o valor. Pessoal, tem uma outra maneira que a gente pode estar fazendo também. Eu vou estar aqui fazendo com vocês na calculadora. Então, o que eu posso fazer? Ao final do primeiro mês não é 1%? Então, vai ser, eu digito 1.000 mais 1%. Então, ele está lá, ó, ao fim do primeiro mês, 1.010. Exatamente como a gente havia calculado. Para chegar ao segundo mês, eu pego esse valor que já está aparecendo aqui e somo de novo com 1%. Então, ele vai me dar R$1.000,20. Perdão, e 10 centavos. Está aqui, ó, bonitinho como a gente achou. Para saber no final do terceiro mês, mais 1%. Está lá, ó. Aí, veja, perceba, também com aproximação. Então, ao final do terceiro mês, eu tenho R$1.030,30. Para saber o final do terceiro mês, soma mais 1%. Vai dar R$1.040,60, pegando as duas primeiras casas decimais, como a gente já havia visto. Ok, pessoal?
Espero ter ajudado e até a próxima.